Bom, gente, estamos chegando à terceira e última parte do nosso curso. Ele é intitulado Identidades Masculinas e Provocações Queer, né? A proposta, na verdade, não necessariamente o título. Mas nesse item, especialmente, serão abordadas as reflexões desde um ponto de vista queer e decolonial, né, interpelando as noções de identidade, de masculinidade, que já foram apresentadas ao longo do nosso curso e que serão aprofundadas com mais especificidade agora por Arthur. Então, Arthur, agora a fala é toda sua. Então, nesse terceiro tópico do nosso minicurso, nós vamos aprofundar alguns conceitos e algumas noções que já vemos mencionando desde o primeiro slide, na verdade, desde o primeiro vídeo, né? E alguma dessas noções, por exemplo, é a ideia de identidade, que já foi dito desde então, para pensar as várias possibilidades de ser homem, ou várias imagens do ser homem. Então, em um primeiro momento, as identidades elas devem sempre ser pensadas no plural, né? Como já foi dito e pensado por Stuart Hall, quando se propõe a pensar essa possibilidade de pensar um sujeito pós-moderno. E o que seria esse sujeito pós-moderno, né? São sujeitos que possuem diversas identidades, que são contraditórias, plurais, e estão em constante disputa para construir uma pseudo-unidade do homem moderno. E essas identidades contraditórias e plurais, elas estão intimamente ligadas à construção de diversos sentidos do ser homem. Mas como assim uma pseudo-unidade? Porque essa ideia pós-moderna de identidades diversas e contraditórias na construção do eu, então, para construir o eu Arthur, para construir o eu Alessandro, não tem como, dentro de uma leitura pós-moderna, pensar uma unidade desse sujeito, porque esse sujeito é multifacetado, possui várias faces, possui diversas identidades que compõem esse sujeito. Ele é nordestino, ele é negro, ele possui uma sexualidade divergente, ele possui performances outras. Então, são diversidades múltiplas que formam esse sujeito. E todas as identidades são inerentes à construção do próprio eu. Então, é um eu que dialoga com todas essas identidades, são identidades plurais, e que elas estão em combate, elas estão sempre divergentes entre si na composição do eu, que são acionadas a depender da necessidade social da qual o sujeito está inserido. Então, isso vai ao encontro do que foi pensado como um sujeito moderno, que era um sujeito é, sempre lido como homogêneo, um sujeito que era delimitado e difundido, sem muitas contradições para pensar a si mesmo. Então, por exemplo, o vaqueiro, dentro de uma leitura moderna, é uma identidade fixa, um sujeito que é descrito de uma única forma e que ele não esvai aquele significado atribuído em um primeiro momento. Mas só que dentro dessas leituras das identidades num rol do pós-estruturalismo, no rol da pós-modernidade, é pensar justamente essas identidades que estão constantemente em combate, que estão constantemente contraditórias e que dizem muito sobre o eu. E essas identidades masculinas, elas atribuem sentidos diversos do que é ser homem, porque homem hoje em dia não tem uma conotação tão universal como foi tentado, que foi implantado na modernidade, né? A ideia de homem, de humanidade, é algo muito mais plural, muito mais diverso, o que repercute em diversos outros campos do conhecimento, como o próprio estudo de masculinidades. E com isso, eu e Alessandro, nós selecionamos algumas imagens que mostram perspectivas diferentes, identidades diferentes, performances diferentes do ser homem, que são, todas essas imagens dizem uma característica de uma masculinidade possível de ser analisado dentro da própria história. Como, por exemplo, a Pablo Vittar, que é uma drag queen, mas só que é também um homem cisgênero,
que ela se identifique enquanto cisgênero. Nós temos o Amigo, vaqueiro. passa o slide que tá. Não passou ainda a tela. Já passou, já, amigo. É Ah, porque eu acho que demora um pouco mais para tu visualizar. Já tá na verdade. visualizando? Ainda Já. não, mas pode continuar. O vaqueiro, que é uma identidade já citada tanto por mim como Alessandro, muito presente até nas fontes que Alessandro trabalhou. Então, é uma identidade muito regional, dentro de uma leitura espacial do Brasil, mas que dentro da proposta de Eurico Alves é um sujeito que delimita uma identidade nacional em grande parte. Nós temos uma cena do filme Moonlight, que foi um filme ganhador do Oscar, que mostra como se davam as sociabilidades de um homem negro, gay, norte-americano. Então, como se deu essa descoberta dessa relação, dessa sexualidade desse homem negro? Nós temos duas imagens que representam os homens trans, né? E a possibilidade de homens que são pais e homens que engravidam, que são leituras possíveis e múltiplas que elucidam como essa identidade do masculino é impossível de ser pensada no singular, no singular, quando se trata de uma diversidade, de uma pluralidade tão grande dessas identidades masculinas. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Sandro? Não, tô satisfeito. Então, a partir de uma relação com o queer, que em um primeiro momento é um movimento que surge enquanto um ativismo. Então, o queer ele surge em primeiro momento fora da academia e, aos poucos, essas pautas do movimento queer, elas vão sendo inseridas dentro da academia como uma forma de pensar uma outra possibilidade de ler esses sujeitos, como uma forma de romper barreiras e de romper com um ideal de normalidade que são atribuídos a esses corpos. Então, a inserção do queer enquanto movimento intelectual, ela não estaria desassociada a um ativismo em um primeiro momento, mas só que ela surge, ela entra, arromba as portas da academia como uma forma de vivenciar e de construir outras possibilidades para esse sujeito, como uma pauta nova do movimento que na verdade, sempre esteve nas ruas. E a teoria queer, ela justamente pensa essa desnaturalização entre os gêneros e as identidades. Mas só que, para quem não conhece os estudos queer, eles vão muito além de apenas pensar a questão das identidades sexuais e de gênero, mas só que ela se acentua nesse campo de estudo. E dessa forma, como a gente disse na segunda parte do minicurso, o queer ele desnaturaliza o tripé sexo, gênero e sexualidade, rompendo com a linearidade. Mas como assim rompendo com a linearidade? A ideia de que o corpo biológico, o sexo, ele delimitaria o gênero, se nasceu com um pênis, automaticamente lido como pertencente ao gênero masculino, e dentro dessa leitura o gênero masculino seria heterossexual. Então, essa leitura do queer, ela rompe com essa linearidade que é atribuída a essas identidades, a essas sexualidades e a esses gêneros, como uma forma ou outra de ler o próprio sexo como uma construção social. Porque, mesmo pertencente a um corpo biológico, as leituras que são atribuídas à genitália, tanto atribuída ao sexo masculino como a genitália atribuída ao sexo feminino, são leituras sociais que vão sendo desenvolvidas a partir de uma característica que é dada pela ciência como algo estável, homogêneo, mas que também é contraditório dentro da própria masculinidade queer, dentro dos próprios estudos queer, porque o sexo biológico não seria uma característica tão definidora como propõe nos campos de saúde ou numa leitura mais biológica dos sujeitos. E a partir de Miskolci, eu
eu defino o que seria teorizando a estranheza. E com isso, o questionamento da normalidade. Porque a partir do momento que teorizamos o que é estranho, o que é o queer, que o queer é justamente o estranho, nós estamos questionando o que é dito como normal. Por que alguns corpos são lidos como estranhos e outros corpos são ditos como normais? O que seria o normal? E por que há essa hierarquia entre um corpo que é lido como estranho e um corpo que é lido como normal? O que define essas características? É aí, por exemplo, que entra a leitura da abjeção e o controle dos corpos masculinos dissidentes, né? Porque o que seria essa abjeção? Abjeção seriam características sociais que delimitam, a partir de uma característica do sujeito, o que é ou não aceitável, o que é ou não considerado como normal. Então, os corpos que não estariam dentro de uma leitura desses sujeitos como normal, eles seriam abjetos, seriam não considerados como seres humanos e pertencentes a esse rol de sujeitos que deveriam compor a sociedade. Por exemplo, a partir do momento que colocamos identidades nesses sujeitos, como bicha, sapatão, nós estamos construindo abjeções a esses sujeitos. Porque essas palavras elas já possuem uma carga negativa que atribui uma marginalização a esses sujeitos a partir da identidade que lhe foi imposta. A identidade de bicha, a identidade de sapatão. E esses corpos, e com isso produzem corpos dissidentes. Então, dentro da própria masculinidade, existiriam esses corpos dissidentes. São corpos que romperiam com essa leitura do que é normalmente atribuído ao homem, principalmente um homem que deveria ser cisgênero, heteronormativo e heterocentrado. Então, com isso, o sujeito que é lido socialmente como podemos recorrer a Chartier como esse modelo hegemônico de masculinidade, com as leituras pós-modernas, ela se rompe, porque se percebe que não há apenas um modelo de masculino e não há apenas uma única performance de se pensar esse sujeito. Esse sujeito é um sujeito plural e que necessita questionar, por exemplo, a heterossexualidade, a heteronormatividade, a cisgeneridade, assim como as performances lidas como normais, como é atribuído pela própria Butler, né? Que é pensar justamente como essas identidades desses sujeitos são construídas a partir dessa performatividade, a partir dessas identidades em ação, identidades que são construídas identidades são construídas concomitante com esses gestos, essas vestimentas, com as performances dos sujeitos. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Sandro? É bem interessante que a gente sempre faça no exercício de pesquisa histórica, né, que fazendo esse contraponto, né, porque aí é uma apresentação mais teórica, vamos tentar fazer isso pensando em termos metodológicos. Todas as vezes que a gente se debruçar sobre a documentação, ao invés de chegar de antemão com a série de construções de imagens sobre masculinidade, esperar que a documentação apresente essa variação. Porque para escapar do binário, é necessário que a gente abandone essas categorias binárias de antemão. Então, como encontrar as perguntas, elas precisam ser feitas de modo a encontrar essa pluralidade, essa diversidade, ou melhor, essa dissidência a partir da documentação. E é uma tarefa muito difícil, porque do ponto de vista epistemológico, a própria teoria ela é normalizadora e ela é homogeneizante. Então, a questão, a provocação queer, a interpelação que o queer faz à pesquisa historiadora é, sobretudo, de como interrogar a documentação, que é uma característica do nosso métier. Como levar questões à documentação que não necessariamente já prescinda de uma binaridade de antemão, a priorística, que subdivide o mundo em dois sexos e dois gêneros, né? Incluindo essa binaridade numa diversidade possível a partir da documentação no tempo e no espaço. Arthur, esse slide, porque aqui está travado, esse slide já é o que aparece a figura da ciborgue? Não.
Ah, É esse agora que eu passei. Já tá aparecendo a figura do cyborg. Então, como Sano já pontuou, a partir da teoria que possibilita aproximações com a história. Então, Sandra ele já fez belíssimamente essa apresentação dessa aproximação entre a história e o queer, e com isso eu vou trazer um exemplo prático, que foi a minha pesquisa da dissertação. Então, eu trago um exemplo que é a relação centáurica ou vaqueiro-cyborg. Então, o que seria essa aproximação centáurica ou vaqueiro-cyborg? Eurico Alves Boaventura, naquela mesma descrição que eu falei na segunda parte, ele pensa o vaqueiro muito relacionado com o próprio cavalo. Eles são tão próximos que para Eurico Alves Boaventura seria uma figura indissociável, o que criaria um outro sujeito que seria lido indissociavelmente das duas criaturas, dos dois indivíduos. Então, o centauro, ele é justamente essa relação do vaqueiro com o cavalo, que eles coincidem, se juntam, se aglutinam e formam um único ser. Então, essa relação centáurica, ou vaqueiro cyborg, ela seria uma desnaturalização de uma hegemonia masculina e o questionamento de uma superioridade biológica. Mas como assim, Arthur? Então, a partir do momento que eu afirmo que para ser homem, eu necessito pensar esse homem sobre um cavalo, então esse cavalo ele é visto como uma extensão desse sujeito. E o cavalo, ao ser uma extensão desse sujeito, ele se constitui enquanto uma tecnologia, como é pensado por Preciado. Essa tecnologia, ela se estabelece como uma extensão desse corpo. Então, não pensamos mais o cavalo como um sujeito à parte do ser homem, mas é uma extensão para pensar essa masculinidade. Talvez por isso, aí podemos recorrer à análise historiográfica a partir dos estudos queer. Eurico ele afirma que um bom montador é um homem mais viril, porque dentro dessa leitura queerizada, a partir do momento que o vaqueiro ele se apropria da força física do cavalo, ele também toma para si um mecanismo que endossa a sua virilidade, a sua masculinidade. Ele se torna mais forte, ele se torna mais rápido. E dentro de uma leitura do que seria ainda um homem homogêneo, um homem dentro da ideia hegemônica de masculinidades, ele é justamente um sujeito mais virilizado, um sujeito mais próximo de uma leitura biológica do corpo. Então, esse cyborg, esse vaqueiro, essa relação centáurica, ela desnaturaliza essa hegemonia do masculino e questiona justamente essa superioridade biológica. Por que o masculino é lido como um superior? Porque vivemos em uma sociedade que é heterocentrada, que tem como o homem cisgênero branco e heterocentrado como centralidade, como modelo principal e de fundamentação para a sociedade, as sociedades que temos, no caso do Brasil, né? Porque, como o Sandro poderia falar melhor do que eu, dentro das religiões, ou dentro das comunidades remanescentes africanas, há uma maior centralidade na própria figura feminina, na própria matrilinearidade. Então, porque dentro da sociedade eurocêntrica, que apesar de nós sermos uma sociedade norte-global, nós ainda importamos essas civilidades, esses comportamentos, porque somos sujeitos colonizados, e por sermos colonizados, nós temos essas características introjetadas enquanto colonizados. Então, por que essas sociedades eurocêntricas tomam esse sujeito masculino, branco, heterocentrado, como o centro a base dessa sociedade europeia, essa sociedade do norte global? Então, para pensar o vaqueiro, eu necessito recorrer
de leituras como Performance, de Butler, das tecnologias de Preciado, que é justamente pensar esse vaqueiro enquanto uma extensão do corpo biológico do vaqueiro, e do corpo cyborg de Harry. Que, na verdade, esse cyborg eu tomo muito como uma metáfora, né? Como questionamento da própria naturalidade do corpo biológico do homem, um homem que eu falo sujeito humano. Então, a partir do momento que a Harry ela pensa a tecnologia, que a Harry ela pensa os mecanismos que são utilizados por nós na sociedade pós-moderna, essas características nos tornam sujeitos cyborgs, sujeitos que cada vez mais nos distanciamos de uma condição biológica desse corpo para um sujeito que se aperfeiçoa dessas tecnologias como são apontadas por Preciado. Sandro, tu gostaria de aprofundar mais alguma coisa? Só para a gente relembrar ou resgatar, porque a categoria de performance da Judith Butler já é uma categoria muito utilizada no campo da teorização social contemporânea, é uma daquelas categorias com as quais a gente não consegue produzir sem manusear, né, se opondo ou se aproximando dela, e ela surge justamente nesse contexto de produção feminista que busca desnaturalizar as experiências de corporeidade, dissociando, né? Mais uma vez reforçando aquilo que Arthur já frisa o tempo inteiro aí, que é uma leitura que não seja orientada pela uma biológica, mas que parta de outros referenciais para pensar nossas apresentações, experiências, sensibilidades e identidades de gênero. No caso da performance, ela tem uma gênese teórica muito próxima das teorias da prática, né, que diz respeito a um conjunto de atos, mas tem uma influência linguística poderosa, porque são atos que acontecem no universo da linguagem e que produzem, na verdade, se reiteram cópia idêntica sempre. Então, para Judith Butler, os atos performativos não são idênticos uns aos outros, ou seja, é um conceito teórico que é muito útil para um historiador, uma historiadora, que abre margem para a criatividade, para o inesperado, para o novo que pode acontecer diante daquelas inúmeras e repetidas performances. Então, é um bom conceito para pensar as masculinidades, porque justamente fala sobre, consegue conciliar tanto as práticas e como essas práticas incorporam representações. Porque toda prática de masculinidade, ou melhor, toda performance de masculinidade, carrega em si um conjunto de normatividades. Mas essas normatividades não são idênticas àquelas normatividades hegemônicas. Elas são novas releituras. Talvez seja por isso, e é fundamental, talvez um grande problema epistemológico das nossas pesquisas quando diante de sujeitos subalternos, como é o meu caso, o sujeito que Arthur estuda, apesar de não ser do Centro-Sul, é um homem branco, fazendeiro, mas os sujeitos que eu costumo estudar são homens de cor, negro, mestiços, em sua maioria lavradores. Nesse caso, como esses homens, mesmo não pertencendo aos grupos privilegiados da sua sociedade, do seu tempo, eles souberam ensinar, performar masculinidades que se aproximavam do ideal normativo. Então, a categoria de performance é muito útil para ajudar a entender essa reelaboração criativa do ideal hegemônico, que não é uma mera cópia naqueles moldes lá do Pierre Bourdieu de reprodução social. É muito mais próximo do que Roger Chartier fala, uma série de apropriações de signos e de significantes. Então, essa conexão é muito importante para o historiador e para a historiadora. E o outro ponto é que tanto as categorias de cyborg quanto as categorias de prótese, ou melhor, de tecnologia do Paul Beatriz Preciado, são úteis para pensar que a própria montagem corporificada ela é encenação, mas não no sentido de falsidade, mas no sentido de criação, de criatividade. Então, os meus personagens eles usavam facão para frequentar uma venda e tomar uma. O que significa montar um facão como uma parafernália de gênero para a performance de gênero desses homens? É claro, é uma série de instrumentos construídos, manipulados para produzir uma determinada imagem de masculinidade. Então, essas categorias são extremamente úteis para a pesquisa histórica, óbvio,
tendo que dialogar aí com a documentação. Então, que é uma coisa que Arthur faz bastante, uma das grandes achados da dissertação dele é essa relação centáurica e cibórgica da figura do vaqueiro. Lembrando que o cyborg não é uma figura do mundo do sul global, né? Nós não temos cyborgs no Nordeste, mas a iluminação que o conceito pode jogar luz para uma série de experiências em que o corpo é montado e remontado numa certa artificialidade. Afinal de contas, todo mundo sabe que o cyborg é montado, é peça, é parafernália, é óleo, é mola, porque é um corpo criado. E no final das contas, o que o Popper e a atriz Preciado conclui é que todos nós somos próteses, né? Construções de corpo que é feito de sangue, dor, discurso, desejo, circuito, para fazer a brincadeira aí com as tecnologias. Próteses plásticas, hormonizações faciais, silicones, unhas postiças, cílios postiços. Então, são características que evadem a própria questão do biológico. Sim. E essa imagem que Sandra pontuou é uma montagem que nós fizemos, que é justamente pensar uma brincadeira, claro, dessas possibilidades de montagem de um corpo, né? Então, nós temos o corpo de uma fada, de uma Barbie, a perna de um ciborgue, o rosto de um cyborg, um cabelo afro, um chapéu nordestino, um cajado, enfim, nós temos diversas identidades na construção de um sujeito que foi montado artificialmente por nós e que reacende essa imagem de um corpo que é estruturado, modificado, um corpo que produz significados outros na possibilidade de suas leituras. Então, para pensar essa questão do centauro, inclusive eu tenho essa imagem, uma imagem muito do norte global, claro, que é um sujeito branco, metade homem, metade cavalo, guerreiro. Eurico, ele excede, ele vai além dessa questão, né? Porque ele, na verdade, traz para a questão nordestina para pensar esse sujeito. E o que ele diz na página 228 e 229 é que, inquestionavelmente, vai muito de viril numa galopada, rédeas soltas, deitado na sela, cabeça encostada na tábua do pescoço do cavalo. Dentro no campo que se alarga estupefato a passagem alucinada do centauro adoidado. E aqui cabe realmente a imagem, o centauro pastoril, levantando a malta escura da poeira imensa e que o avaciona num gesto alegre de saudação, que se desfaz no ar. Então, para entrar numa mata fechada, que não tem assim, muita experiência, o vaqueiro ele necessita se aproximar muito do seu cavalo. Porque o cavalo de montaria para o trabalho no campo necessita ser um cavalo menor, mais ágil. Por quê? Porque dentro de uma mata muito fechada, uma experiência mais ruralizada, o homem ele precisava se aproximar do corpo do seu cavalo para ele passar no mesmo lugar onde a boiada já havia passado. Então, no mato onde passou o boi, passa o cavalo e passa o vaqueiro. Então, o vaqueiro ele tinha essas habilidades de montaria, no qual ele se tornava um único sujeito para conduzir essa boiada, para guiar esse gado e para seguir esse boi no mato fechado. Então, Eurico ele faz essa referência, né? Uma leitura a Euclides da Cunha, uma leitura a José de Alencar, para pensar esse sujeito que é um sujeito centáurico, né? Um sujeito que se constrói a partir dessa extensão do seu corpo, no caso, rompe com a leitura biológica do corpo masculino, para pensar esse sujeito masculino como um sujeito que se estende ao cavalo, ou o cavalo que se estende a esse sujeito masculino, a esse vaqueiro, que se torna uma única criatura, né? Uma criatura que rompe com essa hegemonia do masculino e que acrescenta essas hipóteses na compreensão desse sujeito, que acentua sua força, que acentua sua velocidade, que acentua sua virilidade. Um corpo que é produzido, repensado e se esvai além de uma leitura biológica desse sujeito. E para pensarmos nação, é necessário pensar a nação como uma produção imagética
carregadas de significados políticos, culturais, sociais e construtoras de sentidos. Sentidos como a língua, etnia, território, religião, entre outros. Mas por que, Arthur, você está definindo nação? Porque Eurico Alves, ele defende que o vaqueiro, ele é uma figura que interioriza o Brasil e que é o principal protagonista na construção de uma história do Brasil. Então, para Eurico Alves, a história do Brasil ela é centrada no vaqueiro e no Brasil vaqueiro. Então, já que a nação ela é uma produção imagética, então o vaqueiro, ele, ao ser tomado como um protagonista, esse vaqueiro, que é um mestiço do branco com a indígena, que Eurico Alves ele nega uma participação da contribuição dos negros nessa formação social do pastoreio. Então, seria um sujeito mestiço, de pele clara, e que seria um sujeito viril, forte, que penetra essa terra passivada e que forma e que funda uma sociedade pautada e centrada nesse modelo heteronormativo, heterocentrado e racializado, porque é uma sociedade de pele clara. Então, essa é a leitura de nação que retoma esse protagonismo do homem de Eurico Alves Boaventura. Então, a partir do momento que toma esse modelo hegemônico, por isso que eu falei que a identidade em Eurico Alves ela não é muito mutável, porque se esse vaqueiro fosse descrito com outras possibilidades de identidade, essa nação, esse ideal de nação, muito influenciado por uma leitura cristã, ela se perderia. Essa leitura centrada no homem branco, heterocentrado, que foi introjetado em nós colonizados a partir do ideal europeu, ela se perderia nessa construção de nação brasileira de Eurico Alves Boaventura. E que, para isso, recorre, por exemplo, pensar, para Stuart Hall, o que seria identidade, né? Que, para Hall, a nação ela não é apenas uma entidade política, mas é algo que produz sentidos, um sistema de representação cultural. As pessoas não são apenas cidadãos legais de uma nação. Elas participam da ideia de nação tal como representada em sua cultura nacional. Uma nação é uma comunidade simbólica, e isso que explica seu poder para gerar um sentido de identidade e lealdade. Na pesquisa de Alessandro, por exemplo, a partir do momento que os homens negros de classes populares introjetam e tomam esse ideal de honra, esse ideal de provadoria para si, é porque eles acreditam que esses são os ideais que os homens nacionais, que os homens que são tomados como modelo, o modelo normal, o modelo ideal de masculinidade, são representados. Por que eles não querem que sua honra seja deflorada, que sua honra seja atacada? Porque isso afetaria a sua imagem de masculino, que é atribuído socialmente como uma imagem idealizada de homem a ser seguida. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Sandro, sobre isso? Não, eu acho que eu gostei muito dessa relação, de fato. Percebam, apesar dos segmentos populares, né? Recuperando aí um argumento que tu trouxe lá na tua fala. Apesar dos segmentos populares sobretudo os segmentos populares negros e mestiços, terem nas figuras femininas lugares de poder e de controle da família, como as chefes de casa, esses homens não querem tomar referências femininas de feminilidade para suas experiências. Eles não querem ser confundidos com mulheres. Eles não querem ter as suas honras, o seu rosto desrespeitado, porque em rosto de homem não se bate. Então, o oposto de homem aí, numa lógica binária, é ser mulher. Então, eles não querem tomar para si mesmos as referências de feminilidade que são disseminadas aí no corpo social. Então, apesar de não serem sujeitos hegemônicos, eles estão se orientando, se pautando por um referencial de identidade de nação e, portanto, né, de cidadania, que não são orientados pelas próprias experiências deles, e sim pelas do homem branco, heteronormativo, cis-centrado e tudo mais. Achei uma boa relação entre as pesquisas.
Então, agora entrando numa questão decolonial, né, já que já estamos falando sobre construção de identidade nacional, surge a questão, baseada em quais princípios se constroem as nações latino-americanas? Bem, pensando que Stuart Hall ele não está falando de um norte global, ele não é um sujeito partícipe do norte global, mas é um sujeito que é tomado como referência no campo dos estudos pós-culturais. Então, o sujeito que ele consegue esse diálogo. Então, fazendo essa apropriação de Hall para as nações latino-americanas, como se constrói essas nações? Então, recorremos principalmente à noção defendida por Quijano, quando ele afirma que no estabelecimento de uma identidade nacional, europeizante e homogeneizadora, assim como no apagamento das resistências culturais dos povos originários. Então, quando nos apropriamos de Quijano, nós afirmamos que essa identidade nacional ela é europeizante, homogeneizadora e que apaga essas resistências desses povos originários. No caso de Eurico Alves, ele aglutina, né? Ele aglutina, ele vê a necessidade desse homem branco é, se aclimatar para construir essa população brasileira. Mas, no geral, essas identidades elas são construídas a partir da exclusão. Por quê? Porque são inventadas novas identidades possíveis para esses sujeitos, que é justamente aquela ideia de que a partir da descoberta da América, se construiu a ideia de Europa. E não havia ideia de Europa antes de haver essa identidade opositora da América. A partir da América, da descoberta da América, também se constrói a ideia de Europa, a ideia de centro, a ideia de um norte global e de um sul global que é colonizado. E essas novas identidades, elas são resultantes do processo de colonização das Américas, segundo Quijano, que estariam relacionadas intimamente com a leitura racial e as divisões do trabalho que surgem a partir do estabelecimento do eu, europeu dominador, com o outro racialmente inferior dominado. Então, a partir do momento que esse sujeito branco, heterocentrado, heteronormativo, ele se estabelece como centro, como modelo a ser seguido, as outras identidades possíveis, como sujeitos que excedem essa leitura racial, como pessoas mestiços, como os negros, como asiáticos, como pessoas que rompem esse ideal de branquitude defendida pelo esse modelo eurocêntrico, e sujeitos que não que possuem, dentro dessa divisão do trabalho, trabalhos que distanciariam desse ideal de branquitude, eles estariam dominados a esse ideal do branco europeu dominador. É quando estabelece essa dicotomia de mando e de subalternidade, né? Então esse sujeito nesse novo jogo geopolítico que é instituído após a colonização da América, novas identidades de subalternidade emergem com esse estabelecimento de um ideal de branquitude, de heteronormatividade e dos jogos do que seria um trabalho mais próximo do dominador e o trabalho do dominado, do racialmente inferior. Aí aqui entra, por exemplo, o papel da língua, como aponta Anderson, que já foi dito, inclusive, no início do texto, né? Quando pensamos, por exemplo, qual é o jogo político que define qual língua teria um maior poder, como já estávamos afirmando no início do curso, que não temos textos traduzidos para o português, então, dentro de uma geopolítica, dentro de um poder atribuído a essa língua, os trabalhos em inglês dificultariam esse acesso que nós temos desse conhecimento que é defendido, que é difundido dentro do norte global. Então, há uma manutenção da língua do colonizador e uma oscilação entre a dependência e a emancipação. Por quê? Porque a língua, apesar de ser essa dependência, ela também é uma emancipação. Um exemplo que podemos ter é quando o Brasil ele se torna independente de Portugal.
Mas apesar de se tornar independente, nós brasileiros continuamos falando o português, o que seria uma dependência dessa colonização. Mas é uma emancipação porque construímos sentidos outros à língua. Possuímos sotaques diferentes, possuímos palavras diferentes, sentidos outros que não é dado à língua, entre aspas, original. Então, aí é também um sinal de emancipação. Aqui eu faço novamente a brincadeira, né? O fetiche sádico do colonizador, a ideia de que o homem colonizador ele teria o prazer de colonizar, de penetrar esses corpos que são lidos como racialmente inferiorizados e dominados. Então, poderia se afirmar que o colonizador possuía esse fetiche sádico, possui essa necessidade de penetrar esses outros corpos através da língua, através da implantação de uma nova cultura, para referenciar esse ideal de masculinidade, e que é o que eu chamo, por exemplo, de penetração da subjetividade do colonizado. A partir do momento que esse homem, que é lido como branco e masculinizado, heteronormativo, esse sujeito que é o dominador, que é o colonizador, ele penetra essa subjetividade do colonizado e reforça esse ideal de sujeito viril, esse sujeito que é o centro dessa organização política da colonialidade. Sandro, gostaria de acrescentar alguma coisa até então? Só uma observação de que onde houve processos de invasão a sociedades originárias, houve sempre esse jogo de dominação em relação às masculinidades locais, né? Daí criou-se uma representação, uma imagem fixa dos povos originários indígenas na América como emasculados. Houve processos muito parecidos em dominação de sociedades africanas, em que nas sociedades asiáticas também, né? Enfim, há toda uma construção que você vai observar isso para quem trabalha com a documentação da história, de história moderna. Né? Em todas aquelas descrições de cronistas, quando eles observam a paisagem e os grupos humanos, ou melhor, sub-humanos, os quais eles consideram sub-humanos daquelas localidades, são descritos hábitos e costumes referentes ao que a gente poderia chamar, grosso modo, das masculinidades. A partir dessa descrição, a gente tem a gente tem não apenas uma descrição sobre a realidade, mas sobretudo uma representação parcial sobre aquelas experiências, pautadas a partir de um referencial europeu. Então, gostaria de chamar a atenção porque, apesar da historiografia já ter muito avançado na discussão sobre colonização, sobre a invasão aos territórios originários, esse aspecto das masculinidades nunca foram observados nesses embates culturais, nessa destituição em relação aos povos originários. Esse elemento de masculinidade ajudaria a entender um pouco como os conflitos envolvendo o colonizador europeu envolveu uma certa concepção de homem branco dominador que muito influencia as constituições de masculinidades que os próprios subordinados acabaram construindo para si mesmos. Então, isso que Sandro falou já nos ajuda muito a pensar como a dominação ela aconteceu a partir de Quijano, que para o autor aconteceria de três formas, né? A partir da expropriação, da repreensão e da reprodução. A expropriação seria o quê? Retirar a posse dos colonos sobre algo ou alguma coisa que era do interesse do centro. Então, quando toma para si uma característica que é atribuída ao colonizado. Então, ele vê que aquela característica, aquela posse é de valor para si, no caso para si, o colonizador, e expropria do colonizado aquela característica que lhe chama atenção, ou aquela posse que lhe chama atenção. A repreensão, né, que seria o controle da cultura do colonizado e de suas formas de condição e manutenção do conhecimento. Que um exemplo disso, por exemplo, as ervas, o saber popular, uma medicina popular, e de como essa medicina, ela é dentro do discurso do fármaco-poder, substituída por uma ideia de que devemos tomar remédios, comprimidos, e de que esse tipo de medicina popular não é algo que tem valor científico. Então, há uma repreensão, há uma hierarquização de saber, que no caso da colonização,
define o que pode e o que não pode ser dito, o que não pode ou não ser difundido entre essas classes populares e esses grupos dominantes. E a reprodução, que seria a imposição dos costumes da cultura do colonizador como uma forma de apaziguamento e apagamento da cultura tradicional nativa. A partir da expropriação, então, o colonizador ele expropria, ele retira aquilo que lhe interessa. Ele impõe e controla o que o colonizado deve ou não fazer. E ele impõe também o que deve reproduzir. Quais os costumes e qual cultura o colonizador ele deve reproduzir do colonizado. Como, por exemplo, a língua, a cultura, modos de se sentar à mesa, que é uma coisa muito comum. Enfim. Ou nesse caso, a própria masculinidade hegemônica. Sim, a própria masculinidade hegemônica, né? Como o Sandro já havia dito anteriormente, com esses modelos de masculino que vão sendo inseridos a partir desse processo de colonização. Então, basicamente, terminamos nosso mini curso agora, aqui e chega a parte da atividade, né? Pronto. A questão que a gente propôs, né, que nós propusemos, ela retoma, né, a partir do que foi discutido no minicurso, de que forma os estudos das masculinidades podem contribuir para o estudo da sociedade no passado e contemporaneidade. Aí a gente pede que, na resposta, vocês levem em consideração tanto aquilo, né, que foi abordado ao longo, as problemáticas e temáticas que foram abordadas nas três partes. Então, por que a nossa questão ela pede para fazer uma correlação passado e presente? Porque é um minicurso que tem duas pessoas historiadoras ministrando. Então, nosso objetivo aqui é chamar a atenção para a ciência histórica. O que um estudo em história pode favorecer no estudo das masculinidades? Então, é muito interessante que nas respostas, que aí não deve ultrapassar de uma lauda, a direção, a organização do evento recomenda que seja uma lauda, até porque deve haver muitos inscritos, então, para que não haja um excesso de atividades a serem corrigidas. Então, nessa uma lauda, há a possibilidade de que vocês desenvolvam quais foram os pontos, né, centrais desse curso, mas levando em conta um horizonte, né? O que um estudo sobre masculinidade no passado, né? Por que estudar de repente a masculinidade dos povos originários? Por que estudar a masculinidade dos povos escravizados no período imperial? O que isso ajudaria, por exemplo, a pensar, repensar, reinventar novas identidades e práticas na contemporaneidade? Então, foi partindo desse pressuposto que a pergunta do curso foi orientada. Então, na hora de construir a resposta, vocês podem mesclar, caso vocês sejam pessoas já iniciadas no campo de estudo, vocês podem mesclar um pouco da própria experiência de pesquisa de vocês. Então, é interessante que isso possa aparecer também, né? Que uma outra pluralidade de temáticas, de problemáticas, com espacialidades diferentes, né? É uma coisa que ficou evidenciada ao longo do nosso curso. Eu espero que tenha ficado evidenciado, porque eu e Arthur enfatizamos, especialmente Arthur, enfatiza isso, sobretudo, nessa última leva, o quão essa produção está referenciada a partir de um outro lugar epistêmico, que não aquele do norte global e nem do norte global local, porque não somos estudantes, historiadores aqui do Sudeste, né? Então, como essa evidência, como a evidência dessa diversidade pode ficar mais suscitada nos textos de vocês, isso também pode aparecer, mas sempre não perdendo de vista que essa atividade, para além da função da carga horária que está associada, ela também é um importante exercício de escrita, de primeiro teste escrita, né? Pensando aí que no universo de pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, ou só nos vendo, ou só nos ouvindo,
seja como for, nesse universo de pessoas há uma pluralidade também de momentos acadêmicos. Pode haver pessoas graduandas, graduadas, pós-graduadas ou pós-graduandas. Então, são uma série de experiências informadas sobre estágios diferentes aí de Amigo, aprendizagem que não são hierarquizados sob forma alguma, mas que dizem respeito às especificidades de cada um. Arthur pode apresentar os nossos contatos, né? não, antes de ir para os nossos contatos, eu gostaria de falar por que é que tomamos como objeto os estudos da sociedade do passado e contemporâneo. Porque compreendemos também que toda escrita historiográfica é uma escrita contemporânea, né? Apesar de retomarmos o século XVI, o século XV, o século XIV, ou XIX, XVIII, XX, nós estamos partindo de questões do presente, inquietações que nos levaram a esse recorte temporal, que nos levaram a essa tipologia de fonte, que nos levaram a essas questões, e que são temáticas, são questões que estão pautadas e centradas no nosso presente. Então, sempre temos que ter em vista que, a partir do momento que levantamos questões sobre determinadas temáticas, determinadas fontes, são questões que nos inquietam no presente. Por esse motivo, o estudo da sociedade no passado e no presente. Porque a partir do momento que recorremos à história colonial, à história imperial ou à história da República, nós estamos levando questões da própria sociedade contemporânea. Então, esse exercício de refletir e de pensar esse ofício do historiador como um ofício do presente também é muito importante para fazer essa atividade, né? E ter em mente que somos sujeitos que estamos produzindo história a partir de nossas questões pessoais, de nossas identidades múltiplas e contraditórias, e que constrói esse sujeito plural que somos atualmente. Verdade, Arthur. De fato, eu acho que o momento em que estamos de escrita hoje da história é retornável não levar em conta tanto o lugar social da escrita, como que é o Michel dissertou, mas de repente os nossos lugares de fala, como que é de Jamila Ribeiro, ou os lugares da escrevivência, como que é Conceição Evaristo, ou o lugar epistêmico, como que é a historiadora Ana Carolina Pereira. Todos esses lugares de onde falamos e onde escrevemos, sim, estão informados por tensionamentos políticos. Isso não torna as nossas pesquisas menos importantes e relevantes para o corpo da historiografia. Isso é muito importante que se diga. Não estamos apenas fazendo microhistória no sentido de que estamos fazendo história do nosso umbigo, né? Mas estamos fazendo histórias capazes de explicar processos amplos, dinâmicos e que informam a realidade brasileira. Infelizmente, nós sabemos que muitos de vocês, por essa desigualdade nas trocas de informações, não costumam ter acesso aos historiadores e as historiadoras baianas ou os historiadores nordestinos de uma maneira geral. Apenas um ou outro, e arrisco dizer que talvez o Durval Muniz seja um dos nossos mais conhecidos, mas há outros também. Mas é muito importante que se diga que há uma produção muito viva, muito criativa, que tem sido feita nas universidades brasileiras aqui do Nordeste e que dão conta de incorporar essas novas agendas que são muito urgentes e que estão em diálogo com as ruas, com as formas de ativismo, com as novas críticas epistemológicas. Então, tanto o Arthur quanto eu, apesar das nossas divergências internas no que se refere à análise da nossa documentação, a maneira de narrar a história, nós somos frutos dessa virada epistemológica, da qual é impossível voltar atrás. Somos filhos das políticas de cotas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. As ações afirmativas é que traduzem essa pluralidade de rosto e de experiências que há muito eram apenas estudadas na universidade, mas agora essas experiências tomam sua corporalidade para estudar também, né, outras e outros fenômenos sociais. Tanto eu como Alessandro, nós vemos de vivências rurais e estamos aqui produzindo conhecimento e produzindo formas de ler sujeitos que aproximam ou que estão Amigo? próximos de nós mesmos.
Sandro? Então, gente, para concluir, qualquer questão, qualquer dúvida que vocês tiverem e quiserem entrar em contato conosco, está aparecendo na tela nosso e-mail e nosso Instagram, que vocês podem entrar em contato, tirar dúvidas, enfim. Se sintam acolhidos por nós, mesmo nesse período de Covid-19, nesse período de isolamento devido à pandemia, nós gostaríamos de estar mais perto de vocês. Nós gostaríamos de democratizar ainda mais o saber, democratizar ainda mais formas de se produzir e escrever história. Então, agradeço a companhia de vocês, agradeço a paciência de terem nos assistido até então. Então, meu abraço. Sandro, suas últimas palavras. Sandro? Então, eu acho que a Alessandra está nos ouvindo. Então, minhas palavras são as mesmas de Sandro. Então, até mais. Obrigado.